Eu acho que foi um painel extremamente interessante e a gente tem algumas questões, eu acho, ainda para desenvolver e para entender, né? Porque a base é o futuro do esporte e a gente precisa mesmo de ter os nossos olhos voltados para isso, ter investimento, né? Vamos começar com a pergunta do Alessandro. Boa tarde, meu nome é Alessandro, coordenador de futebol do Corinthians. Gostaria de elaborar uma pergunta a todos vocês hoje que estão participando. Se na opinião de vocês, nós estamos disciplinando, na verdade, esses atletas em formação muito cedo. Se nós estamos no início deles, ali com 10, 11, 12, 13 anos, disciplinando muito eles e tirando eles a liberdade de ser mais criativos. Quem quer falar? Quer falar, Marcos? Posso? Tá funcionando? Tá, né? Pode falar. Bom, Alessandro tá até aí, né? Tô vendo. Te chamei de Marcos, perdão, Marcelo. Existe essa preocupação, né, de todo mundo. E lá no Fluminense, assim, a gente se preocupa muito com isso. A gente começa o nosso processo muito cedo. No futsal, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que é levado muito a sério e está integrado a Xerém, começa com 7 anos, né? 7, 8 anos. Então, os meninos já são obrigados, muitas vezes, a estar competindo com 7, 8, 9, 10 anos, num nível que, claro, que não seria o ideal, né? Talvez o ideal é a recreação. A gente procura hoje, dentro do Fluminense, pelo menos lá em Xerém, a partir do momento que o menino chega em Xerém, a dividir isso por etapas e até 13, 14, 15 anos, até 13, né? A gente ainda vai numa parte um pouco mais lúdica, mais recreativa, né? E quando a metodologia nossa, a gente começa a inserir um pouquinho a partir de 12, 13 anos, 14, 15, já de uma forma um pouco mais agressiva. Mas eu concordo que falta, talvez, hoje, um pouco mais no nosso país, um pouco mais de diversão para as crianças, né? Ontem, até o presidente da Alpargatas falou um negócio muito legal aqui, que ele falou do... Acho que foi ele, não lembro, mas acho que foi ele que mostrou que perigo da criança trocar a bola pelo celular, né? Infelizmente, isso é uma realidade que a gente tem que lutar contra isso e fazer o menino se divertir é fundamental, né? Fazer ele ter prazer e se divertir ali na base. Então, a gente vem tentando, dessa forma, no sub-13, pelo menos para baixo, não inserir tanta informação na cabeça dos meninos, né? Júlio, do técnico do Sub-16 do Nova Iguaçu Futebol Clube, pergunta para o Joaquim. Quanto tempo a Identidade Portugal demorou a ser implantada e quais as maiores dificuldades apresentadas nessa implantação? Nós estamos com o 5º ano de vida, portanto, é uma identidade que quer continuar a evoluir. É uma identidade que ainda tem caminho para andar, nós pretendemos ainda ser melhores. E repara, há pouco falámos no problema da participação em campeonatos do mundo de sub-17. Já falhámos 2, infelizmente, não gostávamos que isso tivesse acontecido, mas falhámos. Esse é um dos grandes problemas. E o que é que nós temos analisado para estar na base da ausência dessas grandes competições? Eles ainda não têm o número de treinos, o número de dias ou a possibilidade de desenvolver uma determinada organização de jogo que nós pretendemos em jogo suficiente para conseguirem ser competentes nessas idades. Depois são idades em que há oscilações grandes no rendimento, enquanto já temos em sub-19, sub-20 jogadores muito mais estáveis naquilo que é os seus desempenhos, e depois também está relacionado com questões maturacionais. E há pouco falávamos nas questões do desenvolvimento e nós percebemos que os jogadores se desenvolvem a diferentes velocidades. E eu posso pegar num exemplo. O Bernardo Silva, que há pouco apareceu nas imagens, o Bernardo Silva só foi integrado nos escalões da seleção nacional em sub-19. Mas o Bernardo Silva já vinha sendo acompanhado há 3, 4 anos atrás. Porque nós, em determinados momentos, dizemos é um potencial jogador de elite. Nós não utilizamos muito o termo talento, optamos antes por potencial jogador de elite. E depois tem que ser o contexto, o treino, as vivências esportivas de excelência que pode permitir atingir um excelente nível.
E o Bernardo Silva apenas foi integrado, sob o ponto de vista estratégico, em sub-19. Foi quando nós verificamos que ele atingiu níveis de desempenho que lhe permitia ser competitivo e competente no espaço da seleção nacional. Damiani, explique de forma aprofundada o que seria a área pedagógica alinhada às seleções. Tá ligado, não? Troca de microfone. Bem, a área pedagógica seria, basicamente, nós temos um funcionário dentro da CBF, da área pedagógica, que acompanharia no período de treinamento na granja a seleção sub-15 e sub-17, ou sub-16, né, e sub-14, quando convocadas, sempre em contato com os clubes, com assistente social, com os pedagogos dos clubes, para saber o andamento do colégio do menino e também com os colégios que os atletas estudam. Então, hoje, Portugal faz isso, França, o ano passado, já quando nós fomos fazer um amistoso contra a França na Olímpica, conversando com o coordenador da França, ficou muito claro isso, eles levam 2 profissionais para as competições, vão 2 professores, eles têm das 9, no período da manhã, eles tiram 1 hora por dia para estudo. Então, o coordenador traz todo o contexto dos colégios, da onde esses atletas estudam, e, naquele período, eles fazem atividades. Então, nós faríamos assim. Essa é uma ideia, né? Uma ideia que eu tenho aqui. Tenho conversado com o Gilmar, tenho conversado com o Walter sobre isso, né? De uma implementação futura nisso aí, de nós termos esse pedagogo fazendo esse atendimento aos alunos, dando continuidade ao que eles vêm tendo no colégio, né? E também eu acho que é uma forma de nós termos, em cima dessa pessoa, uma cobrança ao atleta ao estudo, porque, às vezes, no próprio clube ele deixa de estudar, porque, por indicações, às vezes, da própria família, do próprio empresário, do representante, não estuda, vai treinar, é melhor, tu vai ter melhores condições. E nós, tendo essa pessoa, nós estaríamos também fazendo uma cobrança em cima disso. Excelente. Vamos ouvir agora a pergunta do Djalminha. Boa tarde, sou o Djalminha. Gostaria de fazer uma pergunta para a mesa em geral, de saber a opinião de vocês, qual a importância do ex-atleta na formação dos jogadores da base e como, claro, vocês achando que tem a importância, como pode acoplar isso com os profissionais da área, formados tanto de educação física como de outros setores? Bem, eu acho que ele é fundamental, desde que se aprofunde no estudo também, né? Eu bati na tecla no início de que nós temos que aperfeiçoar os treinadores, e eu passo isso também aos profissionais que foram ex-jogadores, né? Se você conseguir estudar, você já tem um ganho maior porque você vivenciou. Você viveu o dia a dia, tanto como atleta, você viveu desde a fase infantil, juvenil, juniores, profissional, alto nível, né, seleção. Então, agora eu não posso, e aí eu sempre falo sobre isso, porque, e às vezes tem uma briga no Brasil entre ex-jogadores e não jogadores, mas que estudaram, estudiosos. Eu acho isso desnecessário aqui dentro do Brasil, nós temos essa discussão, né? Cada um busca seu espaço. Eu volto a falar, estuda, aperfeiçoa, que você vai ter um ganho muito maior até daquele que nunca jogou. Né, Marcelo? Posso complementar? Concordo 100%, só complementando um ponto de vista. Eu sinto bastante falta de ver ex-atletas nas categorias de base dos clubes em geral aqui do Brasil, né? Quando você olha Fluminense e todos os outros, a gente quase não vê ex-atleta. E quando você vai lá para fora, você vai jogar contra, igual a gente joga toda hora contra os grandes clubes europeus, você sempre vê um grande ex-jogador dirigindo esse clube, né? E aí você fala, caramba, como é que pode ser tão diferente? Lá fora só tem ex-jogador treinando. E aqui no Brasil não tem ex-jogador treinando. Quer dizer, tem alguma coisa errada aí nessa história, né? Concordo 100% que tem que ter a qualificação, mas a gente tem que arrumar uma forma, né? E aí o sistema também tem um pouco de culpa, né? Um treinador hoje do sub-15 do Fluminense, ele tem um salário que é um salário que o cara que se formou em educação física na faculdade, às vezes ele se sujeita a ganhar. E o cara que é jogador de certo nível não se sujeita a ganhar.
né? Então, a gente talvez esteja remunerando de forma errada esses profissionais, né? O Damiani falou muito bem, pô, do sub-15 deveria estar ganhando, às vezes, melhor até do que o do sub-20. Né? Mas a verdade é que a gente tem alguns problemas que acabam impossibilitando isso, e eu acho que faz falta da gente ter esses profissionais que estudarem, que se prepararem, para estar também com os profissionais que são formados em educação física. Né? Está a funcionar. Eu acho que ambos os profissionais podem trabalhar em harmonia, porque são profissionais que crescem com vivências diferenciadas. As pessoas do lado académico que têm uma base teórica muito grande, que lhes permite interpretar com qualidade o fenómeno, assim como percebendo que existe diferenças entre ser jogador e ser treinador. Porque ser jogador muitas das vezes passa pelo executar, por aquilo que ele interpreta do jogo. O ser treinador implica dirigir, implica sistematizar, implica liderar, implica orientar para uma determinada ideia de jogo. E tudo isso torna o processo diferente. O que eu acho, e aquilo que nós temos feito no espaço da Seleção Nacional, é trabalhar em harmonia. Porque percebemos que ambos os profissionais, como o Damiani disse, desde que as pessoas estejam com vontade de integrar e de respeitar aquilo que são os cursos, treinadores e etc., para evoluírem, eu acho que é possível andarem as duas partes de mãos dadas. Acho que o resultado final é muito mais positivo e, olhando ao caso da Federação Portuguesa de Futebol, estamos a falar sensivelmente em 50% dos 12 treinadores que estão na formação, 50 bem do lado, digamos, mais académico, que todos jogaram futebol, mas que não atingiram um nível como, por exemplo, atingiu o Emílio Peixe, que é o treinador nacional sub-19, que foi campeão do mundo em 91, em Lisboa, onde foi considerado o melhor jogador do Mundial. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que na harmonia, na articulação de saberes e na complementariedade é que se consegue construir uma estrutura técnica mais sólida. Joaquim, alguém quer falar? Eu queria uma pergunta. Posso? Vanessa? Claro, Marco. Marco Aurélio. Bom, parabéns aí à mesa. Eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo. É o seguinte, eu não entendi muito bem o processo de internacionalização que o Fluminense pensa em fazer. Qual é o objetivo desse processo? É você ter o jogador colocado na Europa ou na América ou retorná-lo para o Fluminense com maiores qualidades individuais e sociais? Aí depois eu quero completar, se você passou a resposta. Tem um projeto escrito para isso. Tá? Tem 8 objetivos esse projeto. Tá? Um dos objetivos é, primeiro, dar experiência internacional para esses jogadores, para que eles melhorem como pessoa, tá? E para que eles melhorem também na parte dentro de campo. Fazem parte desse projeto jogadores que a gente quer que eles retornem melhores e possam seguir o processo para o primeiro time do Fluminense, e fazem parte desse processo jogadores que a gente sabe que não irão jogar no primeiro time do Fluminense. Então, a ideia é que eles vão para fora e de lá a gente controle a carreira e siga. Hoje a gente tem jogadores espalhados no mundo todo, que a gente já teve um retorno financeiro a partir disso. Então, tem esses 2 objetivos aí, tanto voltar com o jogador melhor, quanto para aqueles que a gente já sabe que não terão chance aqui no primeiro time, seguir um plano de vida aí fora, ainda sob o controle do Fluminense até que haja um retorno financeiro. Ok, só completando, né? O São Paulo teve uma experiência dessa há muito tempo atrás, desde os jogadores foram para o Japão. São Paulo foi o time que mais colocou jogadores no Japão na década de 95, no ano de 95, 94, com os Estados Unidos também e com alguns da Europa. A realidade é uma só. Com a fragilidade dos contratos, qualquer jogador que der certo não volta nunca mais. Essa é por isso que eu não entendi bem o projeto. Esse projeto, você apresenta um jogador para a Europa ou para o Japão, o França do São Paulo, conhecidíssimo, está morando no Japão até hoje, nunca mais voltou. Então, eu questiono um pouco a validade do retorno.
O retorno voltarão os ruins. Os bons, pode ter certeza que você vai perdê-los todos. É apenas uma experiência pessoal que eu tive no São Paulo. No nosso caso, os jogadores retornaram, né? Tanto que 5 foram campeões brasileiros sub-20 ano passado e desses 5, 3 estão no profissional do Fluminense. Então, assim, a gente tem o controle do contrato. Se ele explodir lá e o Fluminense resolver fazer uma negociação, o Fluminense poderá fazer, porque esse é um dos objetivos também, né? Ter um retorno financeiro. O retorno financeiro eu até acredito. Eu não acredito no retorno técnico. Porque uma vez indo para fora, para mim, os que dão certo não têm mais nem cabeça para voltar a jogar no nosso futebol, pelo que viram e vão ver lá fora a organização boa, os salários maiores, enfim, ambições diferentes das que estão aqui. Quando voltam, não tem mais o objetivo de jogar na equipe que a gente os fez, vamos dizer assim. E o próprio empresário, o mercado todo, vai influir para que ele não retorne. Essa é a minha experiência. Os 5 que retornaram, eles não explodiram lá fora. Isso, eles tiveram então, uma participação razoável, retornaram e hoje estão no profissional do Fluminense aí. Então, e eu acho que é muito difícil, vou te falar, pela experiência que eu falei, já são quase 40 jogadores que eu diretamente tive envolvido. Eu acho muito difícil um jogador sair daqui com 18, 19 anos e vencer na Europa. A não ser o extra-série. O extra-série a gente não vai mandar. Pô, o Gerson, por exemplo, foi um jogador que com 17 anos jogou no profissional do Fluminense. O Gerson eu não precisava mandar para lá para fora, porque eu sei que ele vai explodir no profissional do Fluminense. Aí toda aquela coisa de integrá-lo, de fazê-lo melhor culturalmente, aí vai tudo embora. Não, claro que não, porque ele teve a oportunidade de viajar inúmeras vezes com a equipe de juniores do Fluminense e ficar em casa de família, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Existe um projeto com fases, né? Certo. Então, alguns deles passam por algumas fases. Gustavo Scarpa mesmo é um exemplo que eu citei, que foi inúmeras vezes, teve a oportunidade lá fora e está explodindo agora aqui. Entendeu? Então, e eu sei que vão vir outros aí, porque outros que já estão ali no profissional têm a mesma qualidade do Gustavo Scarpa. Torço para que dê certo. Obrigado. Marcelo, só para esclarecer aqui, 38 atletas foi o número que você passou que foram para fora do Brasil. E quantos são aproveitados aqui? Já retornaram desse projeto cerca de uns... Aí eu não tenho de cabeça o número, mas uns 12 jogadores, e hoje 5 jogadores estão no profissional que passaram por esse processo. Tá? E outros foram todos embora. E alguns estão nos juniores do Fluminense. Joaquim, 2 perguntas. Como é a relação da base com a seleção principal e qual é a importância do porte físico do jogador para vocês? Ele fala aqui em massa muscular. Quanto à primeira questão, o que nós pretendemos é uma aculturação muito precoce daquilo que é os jogadores com a identidade de Portugal. Eu posso dar aqui o número. 65% dos jogadores que estiveram no Campeonato do Mundo da Nova Zelândia cresceram connosco entre os sub-15, sub-16 e sub-17. Ou seja, quando eles estão a competir no sub-20, os jogadores já vêm todos eles com uma aprendizagem bastante sólida, não só pelos treinos e também pelas competições onde participam. Isto permite uma melhor integração na seleção A, porque estamos a falar em jogadores que terminam o ciclo no sub-20 com 60 internacionalizações, 70, 80 internacionalizações. E depois existe comunicação entre o Departamento de Futebol de Base com a estrutura técnica da seleção A. E nós, muito recentemente, antes de eu estar a exercer funções como coordenador técnico, era o professor Ilídio Val, o coordenador. O que é que acontece? Ele atualmente pertence à estrutura técnica da seleção A. Isto tem uma grande vantagem, porque um bocado falávamos da sensibilidade de passar pela formação para depois perceber a integração acima. O professor, por essa sensibilidade que tem, por ter crescido nesse ambiente, faz parte da estrutura técnica da seleção A, permite criar aqui também uma relação muito próxima e que tem sido desenvolvida de uma forma natural, que eu ainda há pouco falei 2 exemplos de jogadores sub-19 que já estiveram e competiram na seleção A. Isto para nós é um indicador de que as pessoas no topo da pirâmide olham cá para baixo e reconhecem competência nos jogadores.
Pronto. E depois eu queria aqui esclarecer uma coisa, porque muitas das vezes tem sido debatido esta questão, que é, mudou de estrutura de jogo, e eu há pouco falei também pouco disso, porque depois vocês perceberam porquê. Nós, na formação, a nossa estrutura dominante é 1-4-3-3, onde o nosso setor médio joga com o número 6, como eu apresentei nas imagens, e com 2 interiores. E temos como estrutura alternativa jogar em 1-4-4-2, mas não o clássico, mas sim o losango. E por existirem essas diferenças entre uma estrutura e a outra, que elas implicam jogadores com um perfil relativamente diferente, as pessoas por vezes levam a analisar que não há ligação entre o futebol de base e o futebol da seleção A. Porque pontualmente, pelas necessidades, desculpem o exagero, necessidade de efetuar alteração dessa organização estrutural, mas não é por mudar de estrutura, na nossa perspectiva, que há uma mudança de filosofia, porque para nós é muito importante perceber, independentemente da estrutura, que os nossos jogadores são capazes de alterar o ritmo de jogo. E que isso é importante no futebol de base como na equipa A. Eles levam esse comportamento para a equipa A. Pronto, essa é uma questão. Depois, quanto à situação da massa muscular, eu vou brincar. A massa que nós queremos mais desenvolvida é massa cerebral. Essa é a massa que nós queremos mais desenvolvida, e quem me fez esta questão, que não leva a mal, porque isto vai de encontro mesmo àquilo que nós pensamos no desenvolvimento do jogador. Esta cá em cima é que nós queremos potenciar sistematicamente. Portanto, quando me fala em massa muscular, eu estou a entender onde quer chegar. Claro que nós queremos ter jogadores que sejam fortes nos duelos, que tenham um bom nível de robustez, mas não queremos robôs. Tanto é que eu na minha apresentação falei em plasticidade. E vocês ainda há pouco viram um jogador como o Gelson Martins, como o Bruma, que eles andam entre eles. E só corpos assim muito mais flexíveis é que permite mudar de direção, é que permite utilizar um termo que eu copio em Portugal, que é fazer ginga. Cada vez vemos menos jogadores a fazer isso. E nós queremos que esses jogadores não sejam exclusivamente jogadores das faixas, dos corredores laterais. Nós queremos jogadores que levamos para Portugal como o Deco. Por exemplo, são exemplos desses corpos muito mais maleáveis do que corpos. Se o jogador corre assim e se mete, atualmente, se o jogador corre assim e se mete o dedo assim, é porque já influenciou na corrida o dedo. Se estiver assim, tem que vir para aqui o dedo. Eu acho que um jogador como o Garrincha, que se calhar há pessoas que o viram jogar e eu não vi, não tivesse a oportunidade, se calhar não jogava no futebol atual. Portanto, esse desenvolvimento da massa muscular, ele acontece pelo jogo, pelo treino, pontualmente vão ao ginásio, mas fazem uma coisa: replicam permanentemente movimentos que fazem em jogo. Pronto, é isso. Tem uma pergunta do presidente do Fluminense, Peter Simonsen. Pergunto à mesa, como é que o mercado brasileiro vai lidar com uma situação relativamente difícil que a gente tem hoje? A gente tem um gap hoje do menino de 18 anos até uns 23, 24, que muitos jogadores se perdem nesse período ou deixam o clube formador nesse período por ainda não estar maduro o suficiente para atuar no futebol profissional de um grande clube, de um médio clube brasileiro. E dentro desse quadro, nós não temos um campeonato sub-23. Com isso, os clubes formadores no Brasil sofrem muito com o período do primeiro contrato, em geral dos 16 aos 19 anos, já que é limitado em 3 anos, e depois é que você pode assinar o segundo contrato por 5 anos. Com a disparidade econômica cada vez maior em decorrência principalmente da televisão, os clubes formadores com menor capacidade econômica, no futuro vão ter muita dificuldade para lidar com todo esse ambiente. O que pode ser feito? Mais pelo lado esportivo, criar um campeonato sub-23 ou regras que viabilizem
a clubes de menor porte a terem metade do elenco com menos de 23 anos? Ou tem que ser regra também de proteção ao formador, mesmo depois dos primeiros 3 anos de contrato, em relação a outros clubes? Como está se criando hoje o fair play financeiro, se poderia criar um fair play de respeito ao clube formador? Bem, essa é uma pergunta bem complexa, né? Porque ela envolve o lado jurídico, né? Envolve o lado do departamento de competições e o departamento de registros. Na verdade, o Marcelo teve, na sexta-feira, quando ele veio aqui para conversar comigo, nós fomos até ao Busoni para levar um problema que não só envolve o Fluminense, mas envolve alguns clubes do Brasil. Nós temos aí o caso recente, o Tabata, do Atlético Mineiro, que com 18 anos, quando ele completou o término do contrato, ele não renovou e está indo para a segunda divisão de Portugal, e nós sabemos que provavelmente é um trampolim para ele ir para o primeiro clube de Portugal, né? Então, a legislação ela não nos permite dar essa sustentação do primeiro contrato. O Klaus está aqui, tem vários coordenadores aqui, nós estamos discutindo o primeiro contrato a partir de 18 anos, daí já pode fazer de 5 anos, porque você faz um contrato com um atleta de 16 anos, você não sabe, é o primeiro ano de juvenil, você não sabe ainda se ele vai ser um atleta lá na frente. Só que se você não faz um contrato com 16 anos, você pode estar perdendo esse menino um potencial quando ele chegar com 17 anos. Eu passei isso com o Gabriel Jesus no Palmeiras. Nós fizemos um contrato do Gabriel Jesus de 16 anos por 2 anos, porque nós não sabíamos que o Gabriel Jesus daqui a pouco seria aquele jogador, né, que está hoje no Palmeiras. E para renovar, foi um trabalho. Mas se nós também não tivéssemos feito o contrato com 16, nós não teríamos nem conseguido fazer o primeiro contrato com ele. Então, esse é um problema que envolve o lado jurídico, é uma esfera nacional, é lei que teria que ser vindo uma lei nacional, né? Uma intervenção nacional na legislação do futebol brasileiro. A Lei Pelé, ela ajudou, mas, ao mesmo tempo, né, Marcelo, ela prejudica o clube formador, ela fortalece um lado, vou dizer assim, ó, nada contra, ela fortalece o lado do empresário e ela traz um problema para o clube. A criação do Campeonato Sub-23, eu falei naquela questão de aumento de competições de nível, né, promovidos pela CBF, que também não é fácil, porque ela envolve vários calendários, ela envolve várias outras situações, mas nós sabemos que essa lacuna dos 20 aos 23, ela é complicada. Maturação do atleta, tempo de treinamento, né? Às vezes ele não tá maduro, e quando o clube é maior, a cobrança daquele atleta aí para o profissional é muito maior. E quando ele sai, daqui a pouco ele roda por 3, 4 anos em outros clubes, ele aparece no clube grande, o que se fala? Ah, foi dispensado do Fluminense, foi dispensado do Palmeiras, tem esquema na base. Ali tem esquema, liberaram o menino para ele rodar, agora para ele ir para outro lugar, mas não. É o tempo dele de maturação, de crescimento dentro do futebol. Poucos vão sair dos 20 e ir para o profissional. Pouquíssimos, são casos raros. E agora nós temos uma situação no Brasil um pouco diferente. Nós estamos já com um jogador com primeiro ano de juniores, já titular do profissional. Agora segundo ano, mas já titular. Né? Para nós convocarmos agora a seleção para a Coreia, nós tivemos 10 atletas negados pelos clubes porque eles já disputam o campeonato de Série A. Então, é um processo que ele tem que ser em conjunto, CBF, clubes, né, departamentos jurídicos dos clubes, para a gente tentar ver. Eu estou daqui a pouco falando, posso estar falando algo errado, mas essa parte jurídica, porque só com uma esfera nacional para poder nós termos dar essa segurança aos clubes. Deputado Vicente Cândido tem uma pergunta aqui na plateia. Tá. Uma boa tarde a todos presentes e principalmente à mesa aqui dos trabalhos. Eu sou Vicente Cândido, deputado federal do Partido dos Trabalhadores, sou diretor aqui de Assuntos Internacionais. Queria dialogar primeiro com o Marcelo, a mesma linha da provocação aqui do Marco Aurélio Cunha, que, aliás, é muito próprio do estilo dele. Eu estou copiando aqui um pouquinho. Está ali. Eu entendi que o projeto de mandar jogador para fora, nessa ótica que você colocou, é mais um intercâmbio cultural, a tentativa de intercâmbio cultural e técnico. Também. Mas isso ainda não é um plano de internacionalização da marca Fluminense. Tá? Não. Mas pode ser um embrião para isso. Né?
Não deixa também, quando a gente começa a jogar fora, né, você não deixa de estar expondo a sua marca lá fora o tempo todo. Né? Bom, e vocês têm também essa prática com os clubes brasileiros, os de divisão inferior, não só isso está focado mais para o internacional, de empréstimo de jogadores, de troca de... A nossa experiência com o Brasil ela sempre foi um pouco complicada, porque quando você manda o jogador para um clube da terceira divisão aqui do Brasil, por exemplo, a gente vê que o jogador jovem ele acaba sofrendo. Por quê? Porque o time menor ele troca de treinador às vezes 3, 4 vezes, ele contrata 50 jogadores, e aí o que vai sofrer é o jogador que é mais jovem, que está emprestado, né? E às vezes com condição de infraestrutura ruim, de alimentação, moradia, salário que atrasa. Escola. Então a gente teve alguns exemplos reais. Você está denunciando a lição de casa que nós temos que fazer. É isso. A gente acabou optando por fora porque aqui dentro a gente teve insucesso. Tá, Damiani, eu queria aqui pedir ajuda e já externar aqui um convite para você, não só para você, mas no dia. Seria bom se os demais treinadores, né, coordenadores, como o Marcelo, estivesse presente também, para ir em breve, daqui a um mês mais ou menos, na comissão que nós estamos reformulando, ou pelo menos na tentativa de reformular a legislação esportiva do Brasil. Para você colocar já com as dificuldades, essas contradições, o que você viu pelo mundo, o que você sente, o nosso campo adverso, né, no trabalho que vocês desenvolvem. O Marcelo acaba de dar o depoimento aqui. Eu acho que isso nos ajudará muito. Nós precisamos quebrar muitas barreiras, criar novos paradigmas. O TST está fazendo agora, em maio, também um seminário dessa natureza. Até eu falei aqui para os nossos companheiros do Corinthians, né, para estarem lá nesse dia, porque o TST tem um diferencial, porque são julgadores das contradições da legislação trabalhista que a gente convive aí no dia a dia, principalmente vocês. Né? Então, isso vindo do TST vai ter um valor diferenciado, né, de sair daí um projeto de lei que regula, mas também que nos ajuda a dirimir agora um dilema que nós estamos vivendo, e quem é o relator nessa comissão, o deputado Rogério Marinho, que é do PSDB, que está no dilema. Eu ponho mais a mão do Estado dentro disso ou eu libero mais as entidades esportivas? Eu vou seguir a Constituição Federal ou eu vou, né, regulamentar isso aqui ao ponto de engessar? Então, isso não é uma situação fácil para nós dentro da cultura brasileira. Então, levar o Ministério Público do Trabalho, o TST, que é o órgão julgador na última instância, mas, à luz dessa realidade e das experiências, né, de outros países, é o mais urgente que a gente talvez possa fazer e contribuir agora, sem contar da diversidade da falta de educação física nas escolas. Né? Eu já tive 3 vezes agora, nos últimos meses, na China, e morro de inveja. Né? Tem um projeto de Estado, né, de formação de atletas, né, de 200 mil escolas aí nos próximos anos, 50 milhões de alunos praticando futebol. Para o Joaquim, quero fazer uma homenagem. Nós estamos aqui em 2 deputados mineiros. Então, nós estamos aqui homenageados pelo Joaquim Mineiros, aqui no palco, né, nosso querido português. Paulo Abiá, que é um deputado federal também, de Minas Gerais. Eu sou um refugiado de Minas para São Paulo, mas eu empresto os votos meus lá de Caratinga para ele, para ajudar a eleger deputado federal. Então, Joaquim, a pergunta é a seguinte: qual é a relação, né, do futebol, das entidades, com o Estado português? Tem muita intervenção, é mais liberal. O programa esportivo nas escolas ajuda, ou seja, aquele básico vem já do poder estatal e os clubes e a seleção entra já né, como especialistas e formadores, ou vocês precisam investir muito ainda, cobrindo um pouco o papel que o Estado talvez não faça? A presença da educação física e integrando o futebol como uma prática é uma mais-valia. Eu também me lembro como miúdo, na escola, quando nós jogávamos futebol, muitas vezes proibiam-nos de jogar futebol, porque partíamos um vidro. Depois, durante aquele ano letivo, nós dávamos handball, voleibol e outro atletismo, ginástica, e durante aquele ano letivo nem praticávamos futebol. Mas a nossa grande alegria era quando o professor conseguia dar aqueles 5 minutos finais ou 10 minutos finais para nós jogarmos futebol.
Isso aí era óbvio. Pronto. Eu conheço esse projeto da China, até porque na China faz parte, é obrigatório que o futebol seja lecionado semana após semana. É lógico que isso contribui para o tempo de prática, e há pouco até se tocou um bocadinho na questão de dar liberdade ao jogador, e o futebol de rua permitia isso. O futebol de rua permitia precisamente essa liberdade, e o futebol na escola é fundamental existir. Quanto à verdadeira realidade atual, estamos a dar passos, mas muito lentos mesmo, muito lentos. E o que nós acreditamos é verdadeiramente numa parceria entre educação e desporto. Mas eu vou-lhe dar um exemplo da realidade em Portugal. A escola está a acabar 5h30, 16h30, 18 horas, 17 horas, 19 horas em alguns casos. Qual é a possibilidade que estes jovens têm de chegar a praticar futebol, estarem tranquilos e tudo mais? Ou seja, há uma massificação a partir entre as 18 horas e as 21 horas da prática do futebol. Na minha perspectiva, esta não é ideal, porque os espaços acabam por estar subaproveitados. Há ali um tempo de desfazamento muito grande, que se houver uma melhor articulação entre a educação e o desporto, eu acho que é uma mais-valia. Eu conheço um caso, que é o caso da Austrália. Na Austrália, eles terminam a escola entre as 2h30. Que depois, a partir dali, dá uma liberdade tão grande, onde eles podem praticar desporto, e fantástico, e se for futebol, se eles tiverem essa paixão que eles gostam, é de rugby, mas têm crescido no futebol, e se formos ver o número de... Hã? Pronto, e repare, e se formos ver o número de medalhas olímpicas que a Austrália consegue numa população de 20 milhões e pouco, que é um país enorme, o 6º país maior do mundo, se não estou em erro, com uma população tão curta, e consegue ter atletas olímpicos e ganharem com muita regularidade medalhas de ouro. Para mim, se me perguntar, parece-me o projeto ideal. Até porque, eu digo uma coisa, a escola das 4 paredes está um bocado ultrapassada. Está a perceber onde é que eu quero chegar? E então é importante que às 2 eles saiam da escola e pratiquem desporto, façam pinturas, que façam uns rabiscos, que façam umas esculturas e por aí fora. Temos que dar imaginação às crianças, porque senão de caminho também não temos bons músicos, nem bons pintores, nem etc. Pronto, é isso que eu penso. Deputado, acho que com certeza nós estaremos presentes. Eu acho que, se for lá levantar, acho que teremos aí 20, 30 clubes, né, Marcelo, na reunião, fazendo presença. Voltei, Klaus está aqui, André do Curitiba está aqui, né, mais Freeland do Botafogo, Marco Aurélio, né, também representando a seleção feminina, quer dizer, está o Paulinho do Bahia, Evandro do América Mineiro. Então, acho que nós estaríamos sim com presença, porque é uma legislação que acarreta diretamente ao clube brasileiro, porque é o seguinte, foi em setembro, né, Claudinha? Eu tive em setembro ano passado na Câmara de Deputados, até num debate sobre a Lei Pelé, sobre os 14 anos, e o Ministério, até o representante do Ministério Público, quer dizer, ele colocou o futebol como que nós usamos, que os clubes usam. Aí ele foi pegar aqueles exemplos dos clubes pequenos, que colocam 7, 8, 10 jogadores num quarto. Ele não foi pegar o clube grande, o clube que dá condições de estudo ao atleta, que dá boa alimentação, que dá assistência psicológica, né? E aí ele batia na tecla que nós estamos a FIFA estabelece 12 anos, contrato de formação. A Lei Pelé estabelece 14. Nós perdemos 2 anos. Portugal faz está aqui, ele apresentou sub-9. A Espanha faz sub-7, sub-8, campeonatos, né? Sim, com 5, 6 anos as crianças... Para a Alemanha, eles entendem que com 3 anos, 4 anos, a criança já tem que estar brincando com a bola, né? Então, são processos que nós temos que não adequar, que tem que estar com 5 anos, mas adequar a Lei Pelé ao Brasil, né? Adequar a FIFA ao Brasil, né? Para nós termos essa condição. Agora, não adianta nós estarmos batendo, os clubes estarem... e nós não temos essa sustentação. Então, deputado, nós iremos com o maior prazer, porque
é uma coisa de interesse do futebol brasileiro, porque esses 2 anos, dos 12 aos 14, nós perdemos os atletas, nós perdemos os meninos. Nós perdemos aí para videogame, nós perdemos para a internet, nós perdemos para o celular, nós perdemos para outras coisas. Porque o futebol da minha época, né, não existe mais. De jogar na rua, Alessandro, Djalminha, né, que jogaram na rua, brincaram, faziam, quer dizer, saía do colégio, o que se fazia? Frente de casa ou na rua, tu fazia um campinho, não é? Lá, lá vem o carro. Tirava o tijolo, ia embora, começava. Ou na pracinha, 2 árvores, fazia o gol lá, era chute, chutou, bateu na trave, bateu na árvore, entrou, 2 pontos. Hoje, onde que a gente vê isso hoje? Damiani, só complementando, uma coisa que me intriga muito, deputados, né, e vocês podem levar isso lá para Brasília, o futebol é muito visado nesse aspecto de vantagens econômicas, dos clubes não serem com fundos lucrativos, mas ele é muito visado. Eu não vejo ninguém reclamar que uma atleta de esporte olímpico, de, por exemplo, ginástica olímpica, começa com 8 anos de idade. E é altamente profissionalizante, muito mais do que o futebol. Elas treinam 6, 8 horas por dia com 8, 9, 10 anos. Ginástica artística, natação, tênis, mas o futebol é que é escravizante. Judô. Então, eu queria entender qual é a diferença que há entre a formação de um atleta de futebol para um de ginástica olímpica ou de qualquer outro esporte desses que forma-se prematuramente. É o mesmo envolvimento, é a mesma situação de entorno. Se houver algum desvio de conduta, haverá em qualquer setor desses. Então, eu queria entender por que o futebol não. Só isso. Essa pergunta eu quero que o senhor leve para Brasília. É bem pertinente. O Walter também, nós conversamos. Existe na legislação brasileira o direito do filho do circense, né? De ele, quer dizer, onde o circo está, o filho participa do colégio, ele tem vaga no colégio que ele estuda. Por que nós não fazemos isso para o esporte brasileiro? A Lei Pelé nivelou por baixo, pegou os maus exemplos e não quis policiar, vigiar, acompanhar, tá certo? Eu, quando era moleque, estudava, na minha escola tinha um campo de futebol e tinha uma quadra. Nós terminávamos de estudar 11 horas da manhã e íamos jogar futebol até meio-dia. Tá entendendo? No outro dia de manhã, a gente chegava às 6 horas da manhã na escola para jogar até às 7 antes de começar a estudar. Está entendendo? Então, infelizmente, o poder público nivelou por baixo. Só isso. Mas quer ver, presidente, vamos voltando, essa lei circense, por que nós não podemos estabelecer essa lei para os esportes brasileiros? Né? Por que eu não posso? Por que eu não posso, daqui a pouco, na semana que eu estou aqui de uma preparação para o Mundial Sub-17, que às vezes fica 10, 15 dias aqui na granja, que eu não posso daqueles atletas ter um horário de estudar? Por que o filho do circense pode? E não estou aqui contra, muito pelo contrário, eu acho que é importantíssimo. Nós temos que dar educação, esse é um dever do Estado, fornecer educação para o cidadão. Agora, se você ficar ceifando, e aí sim, daí entra o poder econômico, porque claro que ele vai optar pelo lado econômico. A gente está com um tempo muito curto, só para a gente avançar. A Vanessa perdeu o controle da mesa, ela está preocupada. É isso? Não, eu estou aqui com o olho no cronômetro aqui. Não, mas 30 segundos. É o seguinte, eu vou me referir aqui a uma frase do Betinho de Souza, carioca, personalidade nacional e internacional, que dizia o seguinte: nem sempre as soluções vêm dos planaltos, muitas vezes vêm das planícies. Então, esse colegiado aqui, coordenado pela CBF, com essa vontade de mudar, de inovar, é o responsável, Damiani, vai ser nesse debate que nós vamos fazer lá, e o Paulo Abiac, que está assumindo o compromisso, que ele vai para a Comissão de Esporte, atleticano, dirigente do Atlético, ex-dirigente, para a gente ajudar a construir pensamento. Excelente. Tá certo? Ou sai daqui, ou não vai ser do Planalto, ou não vai ser da escola entre 4 paredes, como o nosso irmão português aqui está dizendo. Tá? Ou sai aqui da realidade. Num dos debates que teve TST e Ministério Público do Trabalho, nessa comissão coordenada pelo Andrés e o Rogério Marinho é o relator, teve um ministro do TST que saiu com outro pensamento depois de ter ouvido os dirigentes de clubes. Eu mudei meu pensamento. Então, ou a gente faz isso, ou não vai ser o promotor que vai lá, que foi lá no na Toca da Raposa e multou o Cruzeiro por R$100 mil porque tinha um menino de 12 anos praticando esporte. Que é essa contradição que a gente vê hoje na interpretação da legislação.
Né, e quer ver, desculpa, só para encerrar, né? O clube, às vezes o clube ele tem um bom alojamento, ele tem uma boa alimentação, ele tem nutricionista, e ele não pode ficar alojado ali. Daí ele fica numa pousada com autorização do pai, e a pousada não sabe quem que está administrando aquela pousada, é uma pousada caindo aos pedaços, mas daí o Ministério Público acha, não, ali ele pode, não pode ficar dentro do clube, mas ali ele pode. Então, o que nós queremos dos senhores? O Marco Aurélio jogou a bola para nós, vou devolver a bola. Então, vamos lá para dentro e vamos disseminar esse novo pensamento, a lógica da vida real. Porque, a partir daí a gente vai legislar, né, com mais concretude. Feito o convite, aceito o convite de Djalminha, vai. Só uma boa noite a todos, agradecer ao Feldman, ao Cândido e principalmente parabenizar a mesa pelo debate. Estou aprendendo muito aqui, sou conselheiro do Atlético Mineiro, conheço razoavelmente o futebol, mas estou maravilhado com esse debate técnico de alto nível. Parabéns, mineiros. Ele está aqui, meu nome é Milheiros. Fala, Djalminha. Bom, voltando um pouco à base, né, do futebol brasileiro, o Marcelo falou aí que a solução que você vê está na base, né? E eu concordo plenamente. Para que a gente possa ver um futebol melhor brasileiro, eu acho que vai demorar ainda tempo, mas a gente tem que olhar na base. Eu acho que a solução está aí. Em cima dessa declaração sua, que eu concordo plenamente, e em cima também do que o Damiani falou, que o processo deveria ser inverso, né? Os melhores remunerados profissionais serem do sub-15, da sub-17, da sub-19. Então, assim, vocês são pessoas que estão no comando de instituições. O que está faltando para startar isso? Será que esses dirigentes não têm essa visão? Porque se a gente não cuidar e olhar da base, não adianta pensar que o 7-1 foi em 2014, não. Foi bem antes que a gente levou esse 7-1. Djalminha, eu quase que semanalmente eu falo para o Gilmar o seguinte: nós temos que fazer uma reunião aqui na CBF com os presidentes de clubes. Porque eu diria para ti o seguinte: 70%... Sem te cortar, só um minuto. Tá. Porque, de repente, os melhores treinadores do futebol brasileiro de hoje, eles não são os melhores, né? Vocês consideram. Porque se eles fossem os melhores, no mínimo trabalhariam 2, 3 anos em cada clube. Sim, que eles são mandados embora a cada continuidade, dia. só que então, daí pega o entra a Vanderlei situação que o Marcelo Luxemburgo, falou. vamos dar um exemplo. Pega o Vanderlei, bota na sub-15 bem remunerado, pega o que vocês considerarem os melhores, põe para trabalhar na base, porque aí sim, porque chegar no profissional, eles não conseguem mais modificar esses jogadores. Porque o problema aqui no futebol brasileiro, Djalminha, você depende do amanhã. Se tu não ganhar amanhã, todo o teu projeto vai para água abaixo. Sim, né? o que podemos então, fazer o que acontece? Quando eu falo eu vou dizer para ti, eu acho que 70% dos presidentes de clube do Brasil não conhecem a sua base. Não sabe nem quem são os profissionais que estão trabalhando lá. Até sabe, mas ele não olha, ele só vai saber quando aparece um menino. E aí acontece, quando aparece o menino, todo mundo começa a falar dele, opa, olha só. E aí, quando o problema está acontecendo no principal, que contratou 15, 17, 20 jogadores e acabou o dinheiro, recorre aonde? A base. Né? Então, nós somos lembrados, eu brinco muito com a ideia, nós somos o patinho feio do futebol brasileiro, porque muita gente fala no 7-1 e fala do 7-1, às vezes que a base foi como se a base fosse culpada do 7-1. O 7-1 ele tem vários fatores aí que aconteceram e o futebol não se explica, não vai explicar nunca. O 7-1 acontece, pode acontecer a qualquer momento, né? Agora, essa questão principal é você conhecer o que você tem na sua casa. E às vezes você não conhece. E é o que o Marcelo explanou antes. Você vai mudando a cada 2 anos. Eu trabalhei no Palmeiras, a eleição no Palmeiras é a cada 2 anos. Então, o presidente, será que ele consegue entrar e pensar em longo prazo? Porque ele tem 2 anos. Então, ele tem 2 anos. A mudança, na percepção de vocês, estaria na legislação dos ela clubes, tem que ser, de sim, ter ela tem que ser. uma gestão de maior tempo. Eu acho que isso é um problema. Eu vejo pelo Fluminense, que o presidente hoje do Fluminense adquiriu um conhecimento. Ele é totalmente diferente hoje do que ele era há tempos atrás. Eu falo isso para ele. E ele está indo embora. Vai entrar alguém que não conhece nada. Isso é certo. Vai entrar alguém, pelos candidatos que tem, não conhecem nada. E aí você começa tudo de novo. Aí você fica sempre... Essa é uma realidade. E até parabenizar também, Marcelo, pelo trabalho que eu não conhecia, esse trabalho aí da base do Fluminense, bem legal, bem interessante. Valeu. Que para primeiro mudar a pessoa, para
depois pensar no atleta. Obrigado. Alô, Temos alô, as duas alô, últimas alô, perguntas ali atrás. Cadê? Ali, vai. Alô, aqui. Falando do 7-1, sendo jornalista alemã, eu não queria começar... Coloca o microfone só mais próximo, senão a gente não consegue ouvir daqui. Por favor. Alô, boa tarde, sou Martina, jornalista alemã. Eu tenho uma pergunta para o Marcelo também, porque já na segunda chamou a minha atenção quando a gente falava de copiar a Alemanha, que o Dunga depois negou, né? Porque como o Brasil agora vai copiar a Alemanha, que a Alemanha, quando implementou os centros de treino, pensou em países como o Brasil, na maneira de jogar do Brasil, né? E eu acho que também há só 14 anos, né, que o Brasil ganhou a Copa do Mundo contra a Alemanha. Só que hoje também parece que a solução do futebol brasileiro fica, do país do futebol, né, fica na internacionalização no exterior. Então, a minha pergunta seria, o que aconteceu nesses 12 anos, entre 2002 e 2014, aqui no Brasil? O que foi a resposta quando eu fui lá em Xerém, que antes no Brasil os jogadores surgiam de uma maneira natural, e depois países como a Alemanha começaram a trabalhar, e que agora o Brasil também tem que começar a trabalhar, ou são outros fatores também nos que a gente possa trabalhar aqui no Brasil? Obrigado. Rapidamente respondendo, na verdade o que aconteceu foi lá fora, né? Que houve uma evolução em vários pilares do futebol, e aqui no Brasil a gente ficou parado. Então, evoluiu-se em qualificação, evoluiu-se em produção de material, evoluiu-se em treinamento, em método de treinamento, em infraestrutura. E no Brasil a gente ficou numa situação um pouco estática, né? Hoje a gente citou várias questões aqui, até questões de Estado, que o Brasil não conseguiu evoluir. Na verdade, regrediu, né? Quando a gente fala a questão da educação física nos colégios, houve uma regressão. Então, a gente ficou parado muito tempo e agora nós vamos ter que correr contra o tempo para poder recuperar o tempo perdido. O Marcelo foi bem claro, acho que nessa questão que vocês progrediram. Nós vivemos no Brasil num período que você tinha que pensar em vender jogador para fora do país. Qual era a mentalidade? Jogador alto, forte e veloz. Certo, Marcelo? E aí os clubes começaram a formar jogadores altos, fortes e velozes. E começou a esquecer aquele jogador com qualidade técnica, com maturação baixa. E aí o seguinte, a Europa começou assim, não, agora nós não queremos mais jogador alto, forte e veloz. A Europa começou a mudar esse pensamento e o Brasil continuou a formar jogador alto, forte e veloz para vender. E não começou a vender e agora, quando viu, cadê os jogadores nossos habilidosos? Nós temos que retomar isso aí. É uma retomada. E é uma retomada que ela não acontece de 2015 para 2016, não vai acontecer de 2016 para 2017. Ela vai ser gradativa, um processo longo, daí do processo de formação, do processo da teoria e da prática, porque nós temos hoje nos clubes a teoria e a prática. Eu sou um clube formador, mas na prática eu quero ganhar. Eu não sou formador. Eu uso a teoria de formador, mas eu quero ganhar. Porque, entra a história, o treinador da Sub-15, ele ganha num clube, às vezes, 2 mil, 3 mil. O treinador da Sub-20 ganha 10, 12, 14. Daí o que ele pensa? Eu vou ganhar para ser treinador da Sub-20, eu não quero formar. Olha aquele menino magrinho, com habilidade, com condições, mas esse menino não vai me dar título, que vai me dar aquele alto, forte. Então, nós temos que também ter essa mudança da teoria para a prática. Todo o processo de formação, o ganhar faz parte, mas eles têm que estar juntos. Eu não posso estar o ganhar lá em cima e o formação lá embaixo. Joaquim, Marcelo, Damiani, muito obrigada. Vanessa? Aonde está? Levanta aí. Aqui em cima, ó. Agora boa tarde, parabenizar esse evento aí grandioso para o futebol brasileiro. Eu sou da Bahia e nós estamos falando aqui de várias situações do futebol. Dentre elas, da futebol de base. Só que na Bahia nós criamos um projeto da divisão de base de árbitros de futebol. Porque nossa cultura é só criar jogador, jogador, jogador. E o árbitro. Portanto, nós criamos esse projeto, é um projeto pioneiro para jovens de 10 a 17 anos, onde eles estão envolvidos através das regras em leitura, interpretação de texto, oratória. E nós estamos precisando que o Brasil também comece, nesse formato, trabalhar o futuro da arbitragem do Brasil. Cobra-se tanto do árbitro e o árbitro veio de onde? Portanto, fica a pergunta aí
professor Damiani, de que forma a gente pode se aproveitar daqui na CBF para levar para as comunidades pelo Brasil, através das escolas, projetos sociais, esse projeto encabeçando, porque se o garoto não vier ser um árbitro profissional, ele vai ser um cidadão de bem, um cidadão de formação, porque primeiro, para a gente formar o árbitro, primeiro a gente forma o cidadão. Bem, aí é um departamento de arbitragem dentro da CBF, né? E eles poderiam daqui a pouco ter esse embasamento, melhor embasamento. Eu concordo que eu acho que tem que ter um processo aí, parceria, a formação também do árbitro. Quem vai apitar a base, ele tem que saber também de que forma que ele vai atuar, com quem que ele está atuando. Não adianta você que apita um jogo profissional, o cartão amarelo que você dá para um jogador profissional, ele tem que ser diferente do que você dá para um jogador, às vezes, na formação. Né? Porque é o processo que você inibe, que você vai... toda a forma de tratar. Agora, isso é um processo que teria que, eu acho que vocês encaminharem com o departamento de arbitragem, e aí sim dar essa parceria, né, esse encaminhamento junto com esse departamento. Não, são ideias interessantes, conversar com o Sérgio, ver que forma que isso pode ser feito, né? Melhor caminho. Muito obrigada. Antes de encerrar, gostaria de convidar o secretário Walter Feldman para as palavras finais. Nessa semana que a gente ainda tem mais 2 dias aqui na CBF para a parte médica. Bom, essa é uma quebra de protocolo, eu não havia combinado com o Rato, mas é que, na verdade, nós queremos homenagear e agradecer a todos que participaram, particularmente a Actual Mix, através da Bruna e do Rodrigo Rivelino, que é filho do grande Rivelino, mas que nos ajudou muito como agência a conceber esse modelo, essa estratégia de comunicação, de contato com o plenário. Agradecer em nome da CBF, do presidente Marco Polo, do presidente Nunes, o Gilberto Rato, diretor de marketing, que foi o coordenador de todo esse processo, mas que, na verdade, abre um novo paradigma aqui na CBF. Nós nos comprometemos, desde o início da posse, de fazer uma gestão democrática e participativa, aprofundar o debate, tirá-lo da superficialidade, entender que a opinião pública tem todo o direito de manifestar as suas ideias, mas elas têm que ser aprofundadas nas suas raízes para compreendermos como que nós podemos construir o futebol que nós sonhamos. E não é fácil. Nós precisamos aqui, e utilizamos esse expediente, de fazer um comparativo internacional. Dos 28 palestrantes, 12 foram convidados de fora, das melhores experiências internacionais, que muitas vezes são tidas como aquilo que o Brasil deve copiar. Ficou claro que nós temos muito a ensinar e muito a aprender, como deve ser permanentemente o processo de compartilhamento de ideias, de pensamento e de experiências acumuladas. Aqui na CBF nós estamos tentando construir um novo modelo e queremos que aqui seja um espaço de debate permanente, não uma vez por ano, como nós fizemos na Semana do Futebol. No dia da posse, o presidente Marco Polo disse que faríamos um encontro como esse, um seminário, um congresso, uma semana, mas nós queremos repeti-lo periodicamente. Mas não apenas esperando um ano. Se tivermos um grande debate, um grande acontecimento, um grande fato, trazer aqui os especialistas para que a gente possa novamente aprofundar. Futebol é uma atividade profunda, séria, de alto interesse planetário, particularmente para o Brasil. É um negócio, é uma paixão, envolve o interesse de formação de base. Como disse o Damiani, nós estamos muito preocupados com essa vinculação educação e esporte. Sem ela, nós não vamos encontrar a base que, na verdade, nós abandonamos por conta da nossa criatividade, do nosso futebol especial. Achamos que isso bastava. Não basta mais. É muito bom, mas nós temos que ter outros elementos, da inovação, da tecnologia, da ciência, da educação, lá na tenra idade,
É por esse caminho que nós vamos trilhar. Mas eu queria muito cumprimentar vocês, os jornalistas que tiveram uma absoluta abertura para participar desse encontro, os estudantes que foram aqui convidados, os políticos, agradecer o Paulo e o Vicente, que estão aqui representando a Câmara Federal, por onde vai passar parte importante das mudanças que nós queremos fazer. Os técnicos, Djalminha, muito feliz de você estar aqui conosco. Quero particularmente dizer isso para você. Nós queremos trazer todos os atletas aqui que foram campeões, têm experiência, para que nos ajudem. Nós não temos as respostas para tudo. Nós queremos fazer isso junto. O futebol é tão importante, é tão genial, é tão universal que tem que ser feito por todos. Então, muito bem-vindo. Venham sempre. É essa nova estrutura de comando do futebol que nós vamos construir juntos. Parabéns, Vanessa, você é maravilhosa, a musa do nosso encontro, dinâmica, ágil, inteligente, simpática. Muito obrigado por tudo. Viva o futebol brasileiro!